Saúde a todos com a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Nós vamos entrar mais uma vez na presença do Senhor. Deus, eu falei com Deus e entreguei na mão de Deus ontem, né? A campanha desta semana. Aí o Senhor me direcionou nessa, que sob a tua ordem eu irei, né? Deus, Ele direcionou esta campanha. Nunca fiz, não sei se alguém já colocou esse tema em campanha, mas foi o que o Espírito Santo me direcionou. Sob a tua ordem eu irei. Glória a Deus, aleluia. Então vamos, né, sobre a ordem do Senhor, que Ele nos designar, o tema que Ele designar, é isso mesmo, amém? Vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno, Senhor, de toda honra, Ele é digno de toda glória, e Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos adorar a Deus. Um dia no Monte Carmelo, fato sem igual se deu entre o profeta de Elias e os profetas de Baal. Eram 450 contra Elias, mas o verdadeiro Deus Elias conhecia. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o calço. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o calço. Em nome de Jeová. O caos que ele fez, com lenha para se queimar, pois era necessário ao verdadeiro Deus clamar. O Deus que respondesse com fogo aos votos seus, esse Deus seria o verdadeiro Deus. Fogo no altar, tem que ser fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová. Os profetas de Baal então gritaram em agonia, clamaram o dia inteiro, mas Baal não respondia. Elias então lhes disse: quem sabe ele não foi dormir, talvez esteja viajando, por isso não pôde vir. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová. Elias ergueu suas mãos e começou a orar, pedindo uma resposta. Em nome de Jeová, naquele mesmo instante, um milagre aconteceu. Elias pediu fogo e o fogo do céu desceu. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto.
ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, fogo no altar. Tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, e meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Oh, aleluia, Jesus. Não retire, Senhor, de mim tua presença, Senhor. É tudo de bom que temos, é tua presença, é o de melhor. E quando tu voltares, aleluia, com os santos subirei no arrebatamento, Jesus, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Grandioso és tu, meu Pai, digno de honra, glória, louvor e exaltação, aleluia. Sobre a tua ordem nós iremos, meu Pai, aleluia. Obrigada por mais uma direção. Pega tuas Bíblias em Isaías 37. Predito livramento de Jerusalém. 1. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebana e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós.
com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, quem seu servo, Senhor, a rei Assíria enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Glória a Deus, aleluia. No 10. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Quando diz Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria, aleluia, glória a Deus. A oração de Ezequias. Davi, dá ouvidos, Senhor, e ouve, abre os seus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. E é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, aquela de Senaqueribe. Então, Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Vamos orar, entregar na mão do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, aqui está a tua palavra e te agradecemos nesta manhã pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua direção. Deitamos e acordamos porque o Senhor deu graça, bem, contente, felizes, alegre e com saúde na tua presença. Por isso, mais uma vez, estamos te agradecendo. Em nome de Jesus, dá a direção desta palavra. E fala-nos nesta manhã. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sobre a ordem do Senhor estamos nesta manhã. E vamos falar com Deus nesta manhã o que Ele quer que nós façamos na presença dEle. Para onde nós iremos? Para onde nós vai? E o que fazer, e o que e como. Ele. Vamos buscar a ordem dele. E dependendo da ordem dele, nós teremos que ir. Porque estamos buscando a ordem dele. Amém? E nesta manhã a ordem dele é a oração. A oração de Ezequias foi ouvida. E nesta manhã, o Senhor está respondendo a minha, a tua, a nossa oração. Aleluia! A oração, ela traz vitória. A oração, ela traz livramento. A oração, ela dá estratégia. A oração faz nós vencer. E o Senhor sabe da minha e da tua fidelidade com Ele. O Senhor diz nesta manhã, ainda tem remanescentes. Aqui disse, por causa do remanescentes, por causa de remanescentes, Ele vai fazer. Por causa dos remanescentes, Ele vai dar livramento.
por causa da nossa fidelidade, Ele vai dar direção para nós ir, para nós voltar, para nós fazer, para nós vender, para nós lucrar, para nós ganhar, para nós vencer batalhas. O Senhor, Ele manda dizer, tem remanescentes na tua família. Ainda tem os remanescentes que não se dobraram para deuses de madeira, de barro, de ferro, de pedra. Mesmo falando que é Deus, é somente uma pedra. Mesmo falando que é Deus, é só madeira. É só pedra. E ainda tem remanescente nesta terra que não se dobraram para Baals, que não se dobraram para o medo, para a vergonha, para o mal. O Senhor, nesta manhã, está dizendo, Ezequias estava fortalecido e se levantou no meio do vale. Aleluia. Então, irmãos, ele se levantou e foi para o lugar certo orar. Foi em meio ao vale. Ele mesmo assim foi falar com Deus. Em meio ao medo, ele foi falar com Deus. Não sei a situação que você está vivendo, mas fala com Deus. Fala de tudo que está sentindo, do jeito que está sentindo, no jeitinho que está acontecendo, sem meias palavras, tudo certo, certeira, do jeito que está acontecendo, da maneira que sentir de orar, ore. Você sabia que é o Espírito Santo que nos conduz como orar? Muitos falam, o jeito que você está orando está errado. Não, é o Espírito Santo que nos conduz como orar, como pedir, como fazer. E quando ele nos instrui, vai orar que você e eu vamos receber nossa bênção e vitória. Quando o Espírito toca, vai orar e nós não vai, nós perde a bênção, nós perde a vitória. Ezequias, quando soube, ele foi orar. Das ameaças, das afrontas, da perseguição. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. A partir de amanhã eu vou mudar, a partir de amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Faça agora. Porque se está vindo no teu coração, é para agora, não é para amanhã. O amanhã a Deus pertence. É para o já, é para o agora, não é para amanhã. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo, nesse dia de hoje, nesta manhã, que a Ele pertence. Nossa vida, que a Ele pertence eu e você, o amanhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus ouviu a tua e a minha oração. Não temas, o Senhor está dizendo essa manhã. Não se apavore. Não duvide, porque Deus está no controle. Aqui no 32, de Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos
realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo. Não construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade. Declara o Senhor: eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. O Senhor diz para mim e para você nesta manhã que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã, quando eu e você levantar, o Senhor já tem vencido por mim e por você. Amanhã, quando nós levantar, o Senhor já vai ter feito o impossível para mim e para você, para que nada aconteça nem comigo e nem com vocês que estão na presença do Senhor, que ora, que confia, que decidiu colocar na mão do Senhor esta luta, esta afronta, esta ameaça, que decidiu colocar na mão do Senhor a perseguição, a perturbação, a tristeza, a ansiedade, a falsidade. Você e eu preferimos entregar na mão do Senhor do que ir a perseguir, do que ir tentar se justificar. Ao invés disso, nós foi para a oração. Ao invés disso, nós convocou para jejuar. Ao invés disso, nós foi adorar. Ao invés disso, nós foi interceder. Orianda, labás, aleluia. O Senhor está aqui nesta manhã, me direcionando e te direcionando. Em vez de se lamentar, em vez de parar ou de ficar calado para as afrontas, para o inimigo, vai para a presença do Senhor, orar e adorar. Abra tua boca para repreender em nome de Jesus. Ande pela tua casa, ande pelo quintal, orando, repreendendo essas afrontas, repreendendo as astúcias ciladas do diabo, colocando ele para correr na intercessão, no clamor, no jejum, se rasgando o coração na presença de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Deus, ele já registrou a afronta. Deus já registrou tudo para mim e para você. Não ter que colocar a mão. Deus já foi e já fez. Deus já foi e já fez em meu favor, em teu favor. Creia somente e verás a glória de Deus nesta manhã. Aleluia. O Senhor que vai enviar os anjos dele para derrubar o que estava tentando nos derrubar. Vão ter que ver os projetos dando certo. Vão ter que ver a porta aberta. Vão ter
que ver Jesus nas nossas vidas. Vão ver sinais. Vão ver sinais. Vão ter que ver nós indo e não parando sobre a ordem do Senhor. Nós vai sobre a ordem do Senhor. Não é por nós mesmos. Nós vai sobre a direção do Senhor. E o que Ele ordenar, vamos fazer. Aleluia. Porque Deus vai dar força. Deus vai abençoar. Deus vai dar força. Deus vai dar o necessário. Aleluia. Então, para de ouvir a voz errada. Porque no vale tem duas vozes. No vale tem duas vozes. A voz que quer que nós desiste e a voz que quer que nós vença, que nós continue, que nós vai vencer, que nós vai fortalecer, que nós vai e não vai desistir. Qual voz você tem dado ouvido? Qual voz que eu e você tem dado ouvido? Aleluia, glória a Deus. Ezequias deu todo o ouro e prata para Senaqueribe. Mas mesmo assim, Senaqueribe marchava contra Jerusalém. Mesmo com todo o ouro, toda a prata, ele estava marchando para Jerusalém. Mas ali tinha o remanescente de Deus. E por causa do remanescente de Deus, Jerusalém não foi destruída. Porque Senaqueribe era um povo que não estava nem aí, matava crianças, matava mulheres grávidas, mulheres anciãs, não estava nem aí para ninguém. Era um povo sanguinário. Mas eles não eram maior do que Deus. Ei, este que tem te afrontado, esse que tem tentado te parar, não é maior do que Deus. Não é maior do que o nosso Deus. Não, não é. Nada é impossível para nosso Deus, nada, nem ninguém pode impedir os remanescentes de Deus. Eu e você é remanescente de Deus. Aleluia, na nossa família, na nossa casa, tem remanescentes de Deus. Aleluia. Não é a afronta que vai nos parar. Não é a afronta que vai nos desanimar, que vai nos matar, nem espiritualmente, nem físico. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No vale tem lágrimas, no vale tem oração, no vale tem aquebrantamentos. Você tem orado no vale, você tem se quebrantado, você tem chorado. Aleluia, glória a Deus. Tenha quebrantado teu coração no vale. Aleluia. Deus dá a vitória para Ezequias. Deus deu a vitória para Ezequias. E hoje Ele está também nos entregando a vitória. Como entregou na vida de Ezequias. Eles dormiram e acordaram com o problema resolvido. Não vai tocar nem na minha, nem na tua família. Não vai tocar nem na minha vida, nem na tua vida. Porque nós posicionamos nesta manhã e decidimos rasgar
nosso coração na presença do Senhor. Não é as vestes, é rasgar o nosso coração. Na oração, no jejum, no clamor, na obediência, em quebrantamento, com choro, com lágrimas. E seu choro, tuas lágrimas, as minhas lágrimas não são caídas no chão. Não são perca de tempo. O Senhor acolhe tudo, a nossa lágrima. Todo nosso quebrantamento não é em vão. Mesmo com medo, nós vamos vencer a batalha. Nós vamos vencer esta batalha, aleluia. Porque é Deus que vai vencer por nós. Por causa que nós posicionamos e decidimos rasgar o nosso coração e orar e se lamentar na presença de Deus. Se lamentar na presença de Deus é contar para Deus o que tem te afrontado, o que tem te diminuído, o que tem te envergonhado. É contar para Deus o que você e eu temos passado. Se lamentar do ocorrido que não deu certo. É aquebrantamento na presença de Deus. É falar, Deus, eu tentei dessa forma, mas não é com a força do meu braço, mas é com as tuas. Porque eu já tentei e não consegui, porque é com o Senhor. Porque se fosse para mim resolver, já teria resolvido. Mas como eu tentei e não consegui, Senhor, agora eu sei que é contigo. Entrega na mão de Deus, porque Deus vai lá e faz. Porque o que eles não podiam fazer, eles entregaram na mão de Deus. Assim somos nós, que temos que fazer também na presença de Deus. E o Senhor diz para mim e para você, cadê a sua confiança, Jerusalém? Nós não somos diferentes, não. Tem nos afrontado de várias formas. Tem falado que nós temos que respeitar potestade maligna. Tem dito que nós temos que nos curvar, fazer reverência para a potestade maligna, para Deus de pedras, de barro, de ferro. O sangue de Jesus tem poder. Respeitar o que? Temos que repreender em nome de Jesus. Não temos que respeitar essas potestades malignas, não. Temos que repreender sim em nome de Jesus. Nós não temos que ter medo, não. Antigamente repreendia mesmo. Colocavam a mão e tinha autoridade para repreender. Hoje em dia está tendo medo. Quer ser servo, vaso do Senhor, mas com medo. Jesus não chama covardes. Jesus não chama covardes. Se tu é covarde, para que está pedindo dons? Se eu e você é covarde, então para que estamos pedindo dons? Estamos pedindo que o Senhor nos leva? Porque estamos pedindo que o Senhor dê uma ordem? E estão dizendo que vai, sendo que não vai? O Senhor diz nessa manhã para mim e para você. Cadê a tua confiança nele? Para ter medo? Cadê a tua confiança em Deus? Para estar temendo a afronta? Para estar temendo, ficar com medo de ser humilhado e envergonhado? Envergonhados são os que não oram, os que não buscam. Os covardes é que são envergonhados, aleluia, glória a Deus. Mas eu e você não somos. Somos remanescentes que ora. Somos remanescente que agradece, que persevera na presença de Deus. E repreende o mal, que não tem medo de colocar a mão na cabeça quando o Senhor mandar. Que não tem medo de ir sobre a ordem do Senhor. Não tem medo de falar sobre a ordem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso a afronta. Por isso a perseguição.
porque nós não dobramos para Baal. Porque nós não dobramos e não fazemos a vontade da pombagira, e não fazemos a vontade do opositor maligno. Aleluia, glória a Deus. Porque quem guerreia pelo Senhor está no alto, olha para cima. Quem guerreia para o Senhor, olha para cima e não abaixa a cabeça. Quem guerreia por Deus, olha para o alto e não se reverencia para o mal. Aleluia. Faça como Ezequias. Ore e busque do Senhor. E ponha para fora o que está no seu coração, na presença do Senhor. Foi assim que Ezequias fez. E foi assim que Deus ouviu e atendeu a oração dele. E resolveu tudo quando eles descansavam no Senhor. Por isso que o Senhor diz, descansam no Senhor. Entrega a Ele e descansa nele, que o mais Ele fará. Aleluia. Não tema e não se apavore. E não duvide. Deus está no controle de tudo. Então vamos dizer, envia-me a mim, Senhor, que eu irei sobre a tua ordem. Envia-me a mim, que eu irei. Faça como Isaías falou. Envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Mas tem que ir quando o Senhor mandar. Não é ser desobediente. Porque a palavra do Senhor nos ensina a ser obediente a Deus em tudo que Ele mandar. Vamos orar? E o Senhor vai continuar falando no meu e no teu coração. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, aqui oramos e te agradecemos mais uma vez, pois o Senhor mais uma vez está sobre a direção, meu Pai, desta semana, desta campanha sobre as nossas vidas. Pai, queremos fazer o teu querer, a tua vontade. E sobre a tua direção, nós iremos. Eu irei, nós iremos. Senhor, dá a tua ordem para que nós venhamos fazer e não ficar parados, calados. Mas sobre a tua direção, nós ir, sem medo. Porque quem está na frente, marchando por nós, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso estamos pedindo uma direção, Pai, nesta semana, neste dia de quarta-feira e nesta semana, Pai. Pai, estamos sobre a tua direção, esperando a tua ordem. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.